Shalom, uma boa tarde. Eu vim trazer um estudo falando sobre a volta do Messias, Yahusha, e o arrebatamento, né? Então eu vou dar início ao estudo. Aqui estou nas mãos a Bíblia de Jerusalém, né? E aqui também tem a Vulgata Latina, Jerônimo João Ferreira de Almeida, né? Mas eu vou estar usando mesmo a Bíblia de essa aqui, ó. Eu vou usar essa. Então tem a de Jerusalém, né? Eu vou fazer o estudo em duas partes, parte 1 e parte 2, né? Então eu vou dar início aqui com a Bíblia de Vulgata Latina, Jerônimo, o vídeo número 1, parte 1, parte 2. No livro de Mateus, capítulo 24, Mateus capítulo 24, Yahusha, o Mashiach, ele diz aqui, ó, capítulo 24, do 1 ao 14, ele diz: E quando Yahusha ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a construtura do templo. Yahusha, porém, respondendo-lhe, disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Yahusha respondendo disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Messias, e enganarão a muitos. E ouvires de guerra e de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas as coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e mortos, e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Esse tempo muitos serão escarnecidos e trazerão aos outros, e uns aos outros aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado por todo o mundo para testemunhar às nações, então virá o fim. Entendeu? Então aí Yahusha Mashiach, ele disse que os sinais, né? Fome, nação contra nação, reino contra reino, fome, terremoto, né? Agora eu vou ler do verso 15 ao verso 28, que diz assim, ó: Quando, pois, vedes que a abominação desoladoras, de qual falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem tiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar sua vestes. Ai das grávidas e das que amamentam daqueles dias, ora, para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio dos anos, do mundo até agora, nem tampouco jamais haverá. E se aqueles dias não forem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: Eis que o Messias está ali ou aqui, não vos acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão sinais e prodígios, que, se possível, fará enganar até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito, porquanto vos disserdes: Ei, ali no deserto, não saís, ou eis ali no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E aqui no verso ainda tem o verso 29, que diz:
logo depois das aflições daquele dia da grande tribulação. Então haverá um tempo de angústia, né? Os sinais, fome, terremoto em vários lugares e aflições entre as pessoas, um tempo de angústia, qual nunca houve. Aqui no livro de Atos, Atos capítulo 1, no verso 7, Atos 1, verso 7 diz assim, ó. Atos 1:11, perdão, Atos 1, verso 11. Atos 1, verso 11 diz: E lhe disse, varões Galileu, por que estáis olhando para os céus? Esse acha que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu viste subir. Então Yahshua, ele voltará do mesmo modo que subiu como homem, ele voltará. No livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 7, Apocalipse 1, verso 7. Apocalipse 1, verso 7, livro de Revelação, Apocalipse 1, verso 7, diz: E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então aqui diz que ele voltará nas nuvens dos céus e que todo olho verá, entendeu? E todo olho verá o Messias e Yahshua voltar. Aqui no livro ainda de Mateus 26, né? Mateus 26, 63, 64. (63, 64), que o sumo sacerdote está interrogando o Messias Yahshua, e ele diz, ó, o livro de Matitial, Mateus, capítulo 26, versos 63 e 64, diz: Yahshua, porém, guardando silêncio e extinguindo-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Yahvé vivo, que nos diga se tu és o Messias, o filho de Yahvé. Disse-lhe Yahshua: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que verás em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Então Yahshua disse que o sumo sacerdote veria o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e glória, irmão. Então Yahshua voltará em uma volta visível e literal. Não é um arrebatamento secreto que as pessoas somem e desaparecem, não. Ele voltará assim como um relâmpago se mostra nos céus, será a vinda do Filho do Homem. No livro de 1 Coríntios, 1 Coríntios, Primeiros Coríntios 15, Primeiros Coríntios 15, 50 a 55 diz: E agora eu digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus, nem a corrupção herdará a corrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, até a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que isto é mortal se revista da imortalidade. Então aqui o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 50 a 53, ele disse que os mortos ressuscitarão incorruptíveis e os vivos serão transformados para um corpo de glória, um corpo incorruptível, porque nosso corpo é um corpo do pecado, né? Aqui agora no livro de Tessalonicenses, o livro do apóstolo Paulo, livro aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, diz assim, ó, 1 Tessalonicenses, verso 4, capítulo 4, verso 13, diz: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, dos que estão mortos, para que não vos entristeçais,
como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Yahshua morreu e ressuscitou, assim também aos que em Yahshua dormem, e ao Pai os tornará a trazer com ele. Dizemos-nos, pois, isto pela palavra do Mestre, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Mestre, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Yahshua descerá do céu com alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Al, e os que morrem em Yahshua, os que morrem salvos, ressuscitarão primeiros. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Mestre nos ares. Assim estaremos para sempre com o Mestre. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 4, versos... Aqui no verso 17, aqui ele diz que depois nós os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, encontrar o Mestre nos ares. Então o apóstolo Paulo diz que os vivos, os mortos vão ressuscitar primeiro, e aí os mortos vão ressuscitar incorruptível, com um corpo de glória, um corpo perfeito. Os vivos, os que ficarem vivos, eles vão ser transformados, os que estão salvos. Então haverá um encontro entre os salvos e os ressuscitados. Os que vão estar mortos vão ressuscitar e os vivos vão ser transformados, e haverá um grupo, um encontro, e eles serão arrebatados nas nuvens, a encontrar o Mestre nas nuvens. Veja que o arrebatamento, ele é ao encontrar o Mestre nas nuvens, nos ares, correto? E mais para frente eu vou estar gravando a parte 2, onde vem dizendo que os 144 mil, ele vai passar, por uma grande tribulação, por um tempo de angústia, a qual nunca houve, Agora, a respeito se esse 44 mil, a respeito se os 144 mil é um número literal ou não, isso é um outro estudo, é um outro assunto. A questão aqui abordada é: a volta do Messias é uma volta literal, assim como vê o relâmpago nos céus, ele voltará e todo olho verá. E do mesmo modo que ele foi como homem, ele voltará, agora com poder e glória, com todos os anjos dos céus. E na segunda parte nós vamos ver acerca do arrebatamento. Em 1 Tessalonicenses 4, ali o apóstolo Paulo, no verso 16, 17, ele diz que vamos encontrar o Mestre nos ares. Seremos arrebatados, levados aos ares, Então, o livro do Apocalipse e o livro de Daniel diz que haverá um tempo de angústia, E o livro de Apocalipse, capítulo 17, capítulo 7, capítulo 14, ali diz do 144 mil. Se é um número literal ou não, isso é um outro assunto. Mas a questão é: existe um arrebatamento antes da grande tribulação, secreto? Ou o arrebatamento ele é após a grande tribulação, com os 144 mil que vão ser selados? Então, essa é a primeira parte, que vem mostrando a volta do Criador, que é uma volta literal. E na segunda parte vamos ver sobre a questão do arrebatamento, se ele é antes da grande tribulação, um secreto e um após, ou se ele é depois. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então, vai haver um arrebatamento nas nuvens, um arrebatamento visível para encontrar o Mestre nas nuvens. Então, irmãos, que essa primeira parte você possa ter entendido, compreendido. Deixe seu comentário, sua dúvida, Inscreva no canal, deixe o link para receber os próximos estudos, e a paz do Criador Yahweh na vida de todos.